Olá! Assim, né? Ê! 8 horas em Brasília, agora sim. Agora conseguimos! Agora conseguimos. Conseguimos Ai, todo driblar o mundo. Instagram hoje. Uau! Fizemos o Oi, teste, pessoal. fizemos tudo, né, Dê? Ah, agora sim, ninguém segura essa dupla. Oi, papá. Que legal, pessoal. Estamos aqui, bonitinhas, aguardando. Vou deixar Oi, o povo madrinha. entrar, né? Oi, madrinha. Oi, Cacelisa. Oi, papá. Cássia, hoje o povo hoje tá comparecido, né? Ai, gente, é que esse horário é horário de jantar, horário nobre. Ai, com certeza. Aquela quarta-feira, às 6 da tarde, funcionou um tempo, mas depois parou de funcionar, né? Agora a galera, agora o pessoal já consegue chegar em casa, já consegue tomar um banho. Isso Oiê! Oiê, mesmo! oiê, todo mundo! Oi! Olha, eu vou fazer um oizão, vou esperar todo mundo entrar e aí depois a gente vai seguir o Com nosso certeza. conteúdo, né? Essa live maravilhosa, né, Sandra? Nossa, eu tô, Ai, eu tô aqui gente, assim, é tanta coisa, sabe, sabe? anotando, pulando. Olha, um Um ano um ano, pandêmico, um né? ano. É, Um ano é quase, pandêmico. é quase um déjà vu que a gente está vivendo hoje, né? Só que é um déjà vu piorado, infelizmente. Exato, né? Não que a gente não tivesse sido. Olha, a Cássia está falando que ela está sem som. Será que está todo mundo sem Eita, ó, som? eu tô te ouvindo perfeitamente, como há muito tempo eu não ouvia tão Ai, que bem. maravilha! Graças a Deus. Não, Ai, então, Fabi, você está ouvindo a gente? Só para saber, porque a gente está testando, que a vê Cássia aí, não pessoal, se vocês está. estão ouvindo. Todo mundo aí, descobre aí se está ouvindo ou não. Por favor. Ok, Oi, Marina! A Fabi falou sim, a Cássia E Samana faciliza sim, sim, Sorraila Soraya também. sim. Então, Cássia Santos tem que Entre e dar sai. uma sacada no teu som, cá. Entre e Tá? sai, de repente, só a internet Cláudia, não Cláudia resolve. Miranda, ai, gente, que delícia, que gostoso. Cláudia Miranda é do Rio, antiquíssima, araretâmica. Tem uma pequenininha aí, a Ana Leal, que entrou, que é minha afilhada Minha afilhada não, né? A irmã de coração, filha de um irmão de coração, tá entrando aqui. Oi, Aninha! Ai, que máximo! Tem A gente 12 vai anos a esperar pequena. mesmo. Deixa o povo entrar, né? Vai entrando. Lolo já entrou, amiga de Elô ter já irmã camarada. entrou. Sim. Que delícia, né? Esse povo assim, a gente se vê assim, desse jeito tão gostoso, né? Ah, tá ouvindo? Madrinha Agora sem ouvir não sim. pode, de jeito nenhum. Não, não pode, não tem condições, Não, né? e essa live acho que a gente tem que gravar e colocar ela, tipo, transformar em livro, em áudio, em qualquer coisa, gente. Porque olha, Ela é uma live borbulhante, né? Então, tem vários aspectos que ela traz, né? Desde a pesquisa até as questões da neurociência, que não dá para a gente deixar de lado, né? Para poder entender, né? Por que que algumas coisas funcionam e outras não? outras não funcionam Então, vamos exatamente. entender o que que funciona, o que que não funciona, E você né? sabe, Santi, que a gente falando sobre a live, eu tô assim borbulhando também, porque afinal de contas imagina falar de neurociência para mim é de babá, né? E é muito importante para quem é terapeuta e para quem não é, ter essa correlação para as pessoas entenderem que não, a gente não fala de râmala-râmala, né? De algo assim, tipo, né? Não, A gente toma cogumelo, mas a gente não fica maluco com eles, a gente fala de uma coisa séria, super, né, científica, as pessoas não têm noção do quão sério, do quão estudioso, de quanto estudado é isso. E você juntar a neurociência hoje, nossa, foi assim, né?
Ó, oi, Marcelinha. Oi, Sil. Marcela, Sil, Cláudio Brito. Ah, gente, que máximo. O povo tá chegando, né? Delícia isso, gente. Delícia. É, Vem no e momento desafiador, mas é para ensinar a gente, Fabi. Você não faz ideia. E não dei spoiler nenhum. Vai todo mundo ouvir agora ao vivo e a cores em primeira mão. E de uma forma simples, né, Denise? Porque eu acho que isso que é importante, né? Vamos Tem que ser entender de uma simples. forma simples, aonde a gente precisa, aonde que tem fluxo e aonde que tem barreira, e por que que tem fluxo e por que que tem barreira, né? Exatamente. Então, Até porque para a gente saber se locomover nesse campo, né? Saber onde a gente tem que desviar, por isso a leveza. Por isso a gente está falando tanto, eu falando de leveza a todo momento, que é justamente para a gente poder singrar nesse mar todo revolto. Olha que fina eu, singrar no mar revolto. Ah, não, mas é isso mesmo, né? é O mar exatamente está isso. revolto, e o mar, assim, a gente acha que o mar não é capaz de ficar mais revolto, mas ele fica cada dia mais revolto. A gente está, de fato, né, enfrentando. Quando a gente fala assim, ah, agora passou, porque a gente precisa ter a sensação de que passou, né? A gente Uhum, uhum. precisa, só que Preciso. não, né? Além Só de que não ter nem ferrando. passado, tá ficando cada vez assim, o cerco tá fechando mais e o grande desafio, né, é como lidar com responsabilidade, mas com leveza. Então, assim, o fato de ter leveza não significa que não tem Que não é desafiador. responsabilidade, porque de uma certa forma a gente acha que tem que responsabilidade, quer dizer, eu estou vigilante e atenta, então eu tenho que ser pesada, né? Porque é denso, a vigilância é densa, né? Sim. E é muito importante a gente ver que existem outros caminhos da gente ir enfrentando esse mar revolto, né? Eu acho que o grande aprendizado, pelo menos para mim esse ano, tem sido esse: você ser vigilante, saber a linha tênue entre a vigilância, a precaução e o deixar a coisa fluir de uma forma mais leve. É um grande aprendizado, mesmo. E é interessante, né, Denise, porque assim, quem conhece a Araretama, né, sabe que eu não sou uma pesquisadora que fica fazendo essência a cada 5 minutos, e existem essências mãe que foram feitas há 10 anos. Eu tenho as matrizes, essa não é a questão, né? Não é Então, produção. A não questão não é, é não é. produção, Não é produção, não é porque floriu que eu vou fazer, não muito é pelo contrário. porque. Então, o comprometimento é outro, é sempre quando há uma mensagem, quando existe um chamado, né? Isso Exatamente. sempre foi a característica há 30 anos. Essa forma de pesquisa acontece, tá? A Lisete acabou de entrar, Eu né, vi. Tá Lisete? entrando um pessoal tão maravilhoso aí. Tem a Renata, minha cliente, a Lisete, a Kátia. Nossa, eu tô até emocionada aqui, só olhando a galera chegando aqui. Que delícia, Até adorei. a Sara da Bahia, assim, a gente está vindo, né? Está trazendo aqui é, um fluxo importante de pessoas que fazem parte da história de Araretama, né? Araretama tem uma história, já tem uma memória, né? Tem um imprint no planeta. Certeza. Então, retomando, né? Retomando. Eu não produzo essência simplesmente porque a flor floriu ou porque, enfim,
Vocês sabem disso, né? Então, Sim. existe um chamado sempre. Então, Existe um momento propício, um chamado para isso. Existe um propósito para. São elas que chamam você e não ao contrário, né? isso. Então, deixa eu recapitular o que que tem, como é que este combo, né, se formou a partir do início de 2020, tá? Uhum, uhum. Qual é a mensagem que está sendo trazida? Então, começou com a Pulsar o ano passado, tá? Então, quem é a Pulsar? Então, a gente está aqui para retomar, porque foi pedido, assim, várias alunas pediram para que eu trouxesse, numa visão sistêmica, todas essas essências especiais. Todas as especiais e que foram preparadas neste ano especial, especialmente diverso. Elas foram Exato. todas preparadas em 2020. E elas trazem todas uma mensagem como antioxidantes emocionais, tá? Que a gente fica falando tanto de antioxidante físico, nós precisamos de De um antioxidante antioxidante emocional. emocional. Anotem, Então, pessoal, antioxidante emocional. então deixa eu vir para a Xunguita, tá? A Xunguita chegou na minha mão. A Xunguita, ela não é uma pedra da Mata Atlântica, ela foi encontrada na Rússia e ela data mais ou menos de 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos é considerável, né, gente? Tá? Ela tem uma idade a ser considerada. É muito, tem um peso, né? Tem. E ela é de um tempo anterior à vida orgânica, certo? Uau! Certo. Mas, gente, olha, tudo isso que eu estou falando da Xunguita eu não sabia antes, porque eu sou chamada por esses seres e depois é que eu vou descobrir a história deles. E vai estudar, lógico. Uhum. E ela, assim, a hora que ela passou por mim, eu falei, nossa, a gente se casou, né? E eu tinha certeza que ela seria produzida no momento certo. Então, assim, Sim. ela tem uma estrutura atômica que contém fullerenos, tá? Que são nanoestruturas de carbono. Ela é Uhum. composta por 99% de carbono e ela é uma antioxidante, antibactericida, trabalha no sistema imune. E quando você trabalha, então por que eu estou trazendo o tema dos antioxidantes? Emocionais. Por que você trabalha? Porque são peças chaves, tá? Na estrutura cromossômica e na estrutura do DNA que vão trabalhando os telômeros, que é o Os finalzinho filamentos. dos cromossomos Os que filamentos dos cromossomos. vão ficando velhinhos, vão se oxidando. Então chegou a Xunguita como uma primeira grande regeneradora desses processos. E ela é incrível, porque eu já tomei essa essência. Ela é sensacional. Ela faz um em você, assim. É isso mesmo. E além disso, ela vem trabalhar a regeneração dos nossos receptores. O que acontece? Todo mundo fica assim, ai gente, porque eu quero o novo, né? Ai, o novo tá chegando, eu quero o novo, mas não consegue sair do lugar, fica andando em Não círculo, consegue saber para onde ir, o que é o novo e para onde quer ir. porque continua com receptores velhos, caquéticos, antigos, condicionados. Quer E dizer, tentando colar em energias novas. Tentando receber energias novas que não vai casar, não nunca. tem como. É que Não nem vai. pecinha. É como pecinha de Lego. Você tem uma peça de algo novo e você tenta encaixar e não tem esse encaixe. É Não aquela tem brincadeira como. de criança de encaixar o quadrado no redondo.
Não tem como. Não vai. Então, Pulsar foi produzida no início de 2020, justamente com a função da gente conseguir mudar a chave, tá? Impedir o desgaste e, ao mesmo Exatamente. tempo, entender que os encaixes eles necessitam de denominadores comuns. Então, Comum. você quer o novo, você tem que trabalhar essa Você questão. tem que ter um encaixe para o novo. Isso. Agora, vamos entender também aonde que a porca torce o rabo do nosso cérebro. Tá? A gente fica falando o dia inteiro, né? Ai, porque eu tenho que mudar. Ai, ô menino! Ô, para os nossos filhos, Miguel, você tem que mudar, para de fazer as coisas desse jeito. Pode Não reclamar. vai. A frase você tem que mudar, Já ferrou. ela foi criada para que não exista mudança. O nosso cérebrozinho não gosta de mudar, gente. Ele não gosta. Ele gosta de. Ele quer ser excitado por algo novo. Mas se você vem com a frase, eu tenho que parar de beber, eu tenho que mudar, acabou, dançou. Entende? Sorraila, Então, desculpa, é mais do que. A Sorraila está perguntando se seria adaptar aos novos momentos. É mais do que adaptar aos novos momentos. É ter formas de conseguir conectar uma energia nova para daí viver um novo momento. Não é isso, Sandra? exato. Existe adaptação porque. E aí eu vou, com todas elas, vocês vão conseguir entender esse buquê. Tá? Agora, O cérebro. entendam, Voltamos ao cérebro. se é para conseguir fazer o encaixe, parem de usar a frase eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Por quê? Eu tenho O que eu fazer tenho, tal coisa. o eu tenho que mudar vem das estruturas do neocórtex, que é novinho, e as estruturas arcaicas que existem há muito tempo, são para lá de antigas, elas não reagem à mudança. Elas só reagem a processos excitatórios, curiosos. Hum, Então, em educação, quando se quer trazer uma mudança, em vez de você falar, para de fazer isso desse jeito, você começa a dizer, gente, vamos falar Miguel, né? vamos. Vamos usar Miguel, ele de exemplo. Miguel, ai, vamos fazer isso desse jeito? É tirar totalmente o foco da forma como está sendo feito e trazer o foco para algo excitatório novo. Que Tá? cria uma curiosidade, assim, né? Que faz assim, ai, será que isso é legal? Aí vai lá e corre. O cérebro ama, ele gosta de ser desafiado, mas ele não gosta de ser imprensado na parede, entende? Tipo, você tem que mudar, pode esquecer. Então, essa curiosidade, né, de trazer uma forma nova é por onde a gente precisa caminhar nesse momento, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Temos Pulsar, que abriu, né? Abriu o campo do novo, já abriu com uma criatura de 2 bilhões de anos, onde não se sabe. É inclusive a Chonguita, toda a estrutura atômica dela, ela ganhou o prêmio Nobel, tá? Então, assim, é uma senhora pedra que foi feita na Mata Atlântica. Então, assim, dentro de todo... A Mata Atlântica, como é uma mata que é agregadora, né? Então, é Ela muito recebeu de fácil braços de abertos a produzir. Chunguita. Isso. A segunda foi Suave, que na realidade já tinha sido produzida a primeira vez como a primeira essência que eu produzi, mas não levei a sério como uma essência dentro do kit, mas foi uma brincadeira que é das hortênsias,
tá? Uhum, Que uhum. foi antes de Jumping, antes de Embe, antes de Assá, ela foi aquela que me abduziu e me levou para o reino dela, né? Aham. Tanto é que Patrícia Kaminski, quando eu fui para a Califórnia fazer a formação, ela me encomendou um chale todo pintado de hortênsias, justamente por causa Linda. da qualidade da luz que eu descrevi do reino das hortênsias. Então, assim, ela Uhum. então foi produzida sozinha, não mais dentro de Eloá, porque ela está dentro de Sim. Eloá. E qual que é a energia que ela traz? A Ela suave. tira a ansiedade. Tá? Então, E ela é tira mesmo. extremamente importante para os nossos momentos atuais. Atuais. É isso mesmo. Ela literalmente, tá? Ela é um bálsamo da paz, de acolhimento e ela reduz a ansiedade, né? E ela foi produzida logo depois da Pulsar. Dá pulsar. E aí vocês podem me perguntar, ah, Sandra, mas a gente tem Mamuã, a gente tem Boa Noite, a gente tem, tá? Mas É igual o suave, diferente. não. É diferente. A Essas frequência essências, do suave é muito diferente. e elas foram produzidas totalmente dentro desse contexto também que a gente tá vivendo. Então você pode dizer assim, quer dizer que eu não vou mais usar Mamuã agora? Não, não é isso, né, gente? A gente está quando o sistema e a mata começa a trazer urgências planetárias. Gente, nós estamos vivendo uma urgência planetária, onde certos Exatamente. requisitos estão sendo pedidos para nós. E eu, Exatamente. como uma interface, né? Então, assim, eu estou entre a sociedade e a natureza, eu E a tenho que massa. ouvir Uhum. o que pode auxiliar, porque algumas coisas funcionam 99%, mas tem 1% que fica lá esperando determinadas qualidades. Então é por isso que elas estão sendo trazidas. Uhum. Então isso foi Pulsar e 2020. suave. É. No Depois de final, suave, no final de suave. 2020, tá? Nas brechas do tempo, porque o que acontece na produção? Gente, não dá para produzir todo dia, né? E do jeito que está o inconsciente coletivo e a atmosfera, porque não é só o inconsciente coletivo. A gente está tendo uma pressão Não, é atmosférica, uma explosão atmosfera. do sol, num nível, está todo mundo exausto, né? Então, assim, qual é a maior reclamação do cliente, do público, do povo? Exaustão, Exaustão. dificuldade de conseguir regenerar. Então, para produzir, você precisa esperar Uma abrir brecha. dentro do processo atmosférico, né? Tem que estar Uhum. muito atento o momento, né, de poder produzir, não é todo dia. Mas, E o que sim, aconteceu? De repente, eu tava em Cunha, no sítio, eu vi abrir a brecha, né? E no momento em que abriu a brecha, eu fui chamada pela capuchina, que é uma punk, né? É uma flor comestível, né? aham, E pela miosotis, né? Então foi assim um casamento das duas. A hora que eu fui compondo isso dentro do jardim, a energia foi abrindo, ela foi se expandindo e veio uma força de, de celebração, de abertura, de leveza.
Com a mensagem, gente, vai pagar o mesmo imposto. Se for leve ou se for pesado, vamos, Ser vamos leves. trazer essa leveza. E aí veio a Aurora, né? Que com o próprio nome. Apaixonada. É. Você pode Apaixonada falar, pela né, Aurora. tia Aurora? Fala Tô, aí, porque eu pode falar tomei. você. A Aurora é uma coisa impressionante, porque a Sandra falou da Aurora e essa energia que ela expressou e ela explicou tão bem, eu senti. Fabiana e a Heloísa, a gente sentiu no corpo. Nós tomamos a Aurora em primeira mão. Ela dá um e ao mesmo tempo, e aí você fala assim, eu vou agora para onde tiver que ir, eu vou. Tô E é indo, isso. fui. E Denise, ela é um alívio à pressão. Toda essa Ela é um pressão, alívio. toda essa pressão. Então tá todo mundo falando da pressão e eu tô o tempo todo aqui com esse combo, né, gente? Então, assim, eu dizendo assim, gente, é muito louco, né? Porque eu sei, eu tô vendo a pressão, mas eu sinto que eu tô levitando no meio. Quer dizer, eu continuo vigilante, eu não virei porra louca, né? Eu continuo vigilante, eu tô super atenta, mas leve, leve. E Leve, exatamente A isso. Aurora vai inundando a gente com essa A, maravilhosa energia. a Elo escreveu assim que a gente realmente flutuou no fluxo. É exatamente Foi. isso. A gente flutuou no fluxo. E Foi a Cássia está exatamente isso. falando, né? Meus ótis tira o peso da Tira o perda, peso da tira o perda, tira. peso, né? Literalmente, com a caputina, que é toda laranja, amarela, né? Maravilhosa. Ela é a pura alegria, né? Personificada, né? Sim, sim. Mas a Lisete está falando, são essências importantíssimas. É que você não sabe todas as outras que ainda virão, mas a sinergia da miosotes, a sinergia da miosotes com a capuchinha, elas fazem um chum assim que elas te levam para uma outra etapa, te levam para um outro lugar e que é exatamente isso. E eu tomei muito Aurora, muito depois da coisa e dei para todo mundo em casa. A mudança é muito fina e você vê assim muito rápida, é uma mudança realmente fina. E me levou para fazer coisas que eu nunca imaginei que eu fizesse. Se eu fosse fazer em família, e fomos em família. Então, os quatro tomaram aqui em casa. Todo mundo tomou. Até o cachorro. Muito bem. Então, assim, temos pulsar, temos suave, só para vocês irem seguindo, né? Temos aurora. Pulsar, suave, aurora. Aham. E aí, eu andando todo dia em Cunha, inundada por essa energia, né? Eu sempre vou para um morro. Tem lá um que é meu oráculo, né? Cada um tem o seu, né? O meu é um morro. Vou lá no morro, peladinho ele, sabe? Assim, é um negocinho pequeno no morrinho lá. Mas ele é o meu, ele conta histórias para mim de como é que andam as coisas, sabe? É. E lá fui eu no morro, né? Depois de Aurora, ver como é que estavam as coisas. A minha surpresa, porque lá também é um morro de jumping, né? Você foi no morro do noticiário, né? É o Foi, morro do noticiário exatamente, eu astral. faço isso. É isso. O meu noticiário é lá, só que é outro noticiário, né? É, Bom, então, morro do noticiário cósmico. Jumping Child, que no ano passado, em 2019 para 2020, apareceu, o formato dele era entre um coração e o mapa do Brasil, né? Sim. Esse ano eram centenas de pontos de jumping, centenas, parecia um espaço sideral de cogumelo. E eu cheguei, assim, extasiada, porque eu falei, gente, o que você quer dizer com isso, né? Jumping, o que você está querendo me dizer? Aham. E aí, Jumping respondeu.
é hora de descondensar. É hora de... É o Mercúrio, né? É hora de ficar leve como Mercúrio. Tá? Não é Uau! para ficar pesado e condensado. São muitos pontos, mas todos presentes. E foi interessante que depois, no dia seguinte, que eu voltei lá para minha TV cósmica, Jumping surgiu um pouquinho mais gordinho do que aqueles pontos siderais. E a Aham. hora que eu fui fazer um carinho, ele caiu na minha mão para eu produzir a essência. E esse que eu chamo de New Jump. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa. O que que acontece quando eu faço uma essência nova de Jumping, por exemplo, Nova. né? Depois que ela é produzida, ela é incorporada naquela matriz. Ela já existe. Na matriz que já existe. Vamos Exato. dizer, jumping com jumping, né? E, sei lá, enfim. Mas Mas essa, eu senti que ela tinha que ficar separada por um tempo, porque a manifestação, comportamento dela na feitura da essência foi muito diferente diferente. de todos os jumpings que eu já fiz na vida. Então, ao invés de ter uma energia elétrica, uma energia expansiva da transmutação através de um fogo mais elétrico, que é jumping, né? Porque trabalha autenticidade, trabalha Sim. expressão, veio como se fosse eternizando a suavidade, eternizando a não reatividade. Gente, não reatividade, é isso. Aprender a responder e não reagir. É uma outra frequência, é uma nova frequência. Tá? Então, o que que aconteceu? Eu resolvi deixar a etiqueta como New Jumping. Daqui a pouco eu vou ver o que que eu vou fazer. Se ela vai continuar New Jumping, a hora que ela vai ser incorporada, eu não sei. Neste momento, ela está disponível como New Jumping. New Porque jumping. ela tem uma característica diferente. Ela eternizou dentro daquela água, da feitura da essência. Ela permaneceu numa presença absoluta, nenhuma reatividade. E inteira. Eu me lembro que você contou pra gente que ela ficou absolutamente, o cogumelo absolutamente inteiro por um tempão dentro da água sem desmanchar. Ela eternizou. E eu posso dizer que é o princípio do mindfulness, a presença, a observação e o silêncio dentro do caos. Então, assim, ela é muito Exatamente. importante. Então, ela está separadinha por enquanto, tá? Maravilhosa, né? Gente, tomem. Só vou falar, tomem. Tomem, comprem e dê para todas as pessoas que vocês puderem no Jumping, porque ela é um espetáculo. Só falo isso, mais nada. E como a gente está vivendo muito a energia do medo, né? Totalmente legítimo, essa presença interna é muito importante, né? O silêncio no caos. E ela personifica, você foi falando, e aí eu fui me vendo que a Jumping personifica o novo receptor do responder ao invés de reagir. A gente não estava falando de um novo receptor, que a gente sempre fala, vira até jargão. Nossa, eu preciso responder ao invés de reagir, não pode ser tão reativa. Mas é aquela coisa, eu não consigo mudar se eu não tiver um receptor novo. E neste ponto específico do silêncio no caos,
a Jumping, ela faz o circuito e cria o negócio certinho e coloca assim. Estão perguntando aqui, Sandra, se essa presença tem relação com entrega. Tem relação com Acho que é da New entrega, Jumping, acredito eu. tá? Mas como o Rodrigo está escrevendo, tem a ver com uma serenidade. Eu diria que é mais serenidade, porque a gente vai para a gratidão que é mais relativo à entrega. A entrega, Essa é jumping verdade. não é que ela não está entregue lá dentro, ela tá bem, ela tá intacta. Ela está Aquilo que inteira. ela, ela permaneceu intacta. Ela não, ela literalmente não se, não, sabe? Ela ficou permanente na água, né? Então é mais serenidade Sandra, do que entrega. eu acho que ela personifica a inteireza no caos. Exatamente. É a inteireza no caos. Tá? Ela É, personifica isso, a New Jumping. e assim, e no estado mindfulness, tá? Porque não é, né? Não é a presença, sabe? Não é a entrega e tanto faz se o vento soprou, Gente, ela ali permaneceu e não se movimentou. Tá? E a gente não pode esquecer que fisicamente é um cogumelo. E um cogumelo dentro da água, ele desmancha. É física isso, é físico. E é a energia tão poderosa, né, da Jumping deixou ela absolutamente inteira. Essa inteireza no caos é incrível, é incrível. É o que é um dos muitos aspectos de que precisamos e que vieram nessas brechas de tempo entre 2020 e 2021, né, Sam? Exatamente. E aí, né, veio, né, aí surgiu justamente a gratidão, tá? Olha, eu tô até aberta se eu precisar mudar esse nome, tá? Vou explicar por quê. Aham, Ela não é a gratidão do Ho Oponopono, ela não é. Tá? Então, não assim, é. eu faço questão de explicar qual que é o aspecto desta essência. Primeiro que ela também é Deve uma ser. punk, é um mato qualquer, o primeiro que vai ser arrancado. Me chamou de uma forma impressionante. Ela também é comestível. E a hora, se vocês olharem, porque a gente postou a foto de todas elas no Insta, tá? Antes da Sim, tá live, para tanto no vocês, seu quanto no meu Insta. tá? Só para vocês depois, assim, acabou, vocês poderem dar uma olhada. Ela é, ela é a semente antes de voar. Então, ela é uma florzinha violetinha lá, tá? E aí, de repente, ela explode, né? Na hora da semente, ela explode. Ela Ela fica explode. totalmente, ela fica uma cabeça de sementes, né? Que elas são jogadas ao vento. Então, é esse deixar ir, é essa certeza de que tudo bem, de que as coisas estão no fluxo. E uma gratidão imensa de poder estar vivendo isso nesse momento. É Estar diferente. vivendo a fluidez do fluxo. É diferente do que é obrigado, sabe? Né, me perdoa, obrigado. Não tem perdão, não tem É relação, muito mais sabe? Não fluido. tem culpado, não tem inocente, não tem essa relação com a vida. Tá? Tem é, Sim. é esse fluxo das sementes que, que são entregues para serem interessante que É uma ideia. elas, quando elas são soltadas, né, ao vento, elas lembram muito um neurônio chamado astrocytes, que tem exatamente o desenho de estrelas. Tá?
Então, Rodrigo está falando um novo O TNA novo dentro do TNA. fluxo. Exatamente. É que, juro por Deus, eu não, assim, quando eu fui fazendo ela, eu me senti tão grata por estar viva, nesse momento mesmo, mas é como se não fizesse diferença. Se a gente está na guerra, se a gente está na paz, se a gente encarnou, se a gente está desencarnado. Eu não quero desencarnar porque é um estado de presença, de gratidão maravilhoso. Uhum. Tá? Então, A essa entrega, eu achei lindo que o Rodrigo escreveu que é a entrega pura ao cosmos e se lançando na vida. É isso mesmo, é bem isso mesmo. exatamente. Tá? E sem medo, né? A Cássia também falou, né? Soltar o que Uma precisa para pessoa, continuar, é isso aí. né? Vamos soltando aí, né? Mas E é uma se punk soltando na também. vida sem medo, se soltando na Exato. vida com a confiança de estar vivo. Nossa, é isso Ela, mesmo. ela trabalha muito o plexo solar. Ela solta no plexo solar. Ela solta as amarras do terceiro chakra. Olha, Sandra, falando de soltar a amarra, a gente tem que pensar é duro você colocar uma palavra só nesse nome, né? Por enquanto, gratidão tá indo, mas olha, pensar nisso, dessa soltura toda. É porque assim, quando veio a palavra, eu fiquei horas, dias, né? Eu estava num estado de gratidão com ela. Eu falei, eu Gratidão. não tenho outra palavra, eu não achei outra, tá? Porque eu fiquei num estado de graça mesmo, assim, obrigada, obrigada. E esse é o sentimento quando essas sementes voam, sabe? E a hora que ela vira, fofa, tá? Você tem aquela florzinha, aquele matinho, de repente, bluf, vira aquela, sabe, aquela cabeça, né, de semente. De sementes. Então, essa é a gratidão. Bom, passada a gratidão, foi Gratidão. assim uma sequência, né? E Depois eu de gratidão. aproveitando aquela brecha do tempo, né? Como eu expliquei para Como vocês, você já eu fui falou. fazendo nessa brecha que eu falei, eu sei lá a hora que vai fechar esse trem, né? Pois Daqui é, a vamos pouco aproveitar. fecha. Vamos aproveitar. E aí tudo bem, porque assim eu fui sendo conduzida. Aí eu fui sendo conduzida e Para. ali rolou uma coisa muito louca, né? Porque antes de eu ir para Cunha, antes, eu fui chamada animicamente pelo Lírio do Brejo. Antes de Aurora, antes, eu tive o chamado, só que ele desapareceu. Eu não fiquei. Eu tive o chamado, mas eu não fiquei, ai, tive o chamado, fiquei grudada nele. Eu fui no fluxo. Eu cheguei lá, gente, lá tá cheio de livros. Eu nem olhava para eles. Eu não fui chamada naquele momento, porque não era o momento certo. Mas eu só entendi depois o chamado, tá? Muito bem. De repente, gente, ainda antes de Lira veio a Nil Iatê. De Iate. repente, as Iatês começaram a me rondar. Eu andava, ela passava por mim. Eu olhava, ela estava lá no chão me esperando. Eu olhava, tinha várias. E eu comecei a ficar envolvida, mas pela Iatê, pela borboleta que foi feita a Iatê. Não é pelas borboletas, qualquer borboleta. Pela Iatê. E lá, e assim. E aí, todo o processo de fazer esta nova IAT foi um processo de persistência. Porque qual era o local que ia ser feito? E aí foi feita, quem catalisou a IAT foi o Lírio do Brejo. Foi uma Lírio do Brejo, mas ainda foi assim. Mas ainda eu não tinha feito todo o quebra-cabeça que eu tinha sido chamado pelo Lírio, tá? Sim. Antes Estávamos, por desse enquanto, processo só em acontecer. Iate.
Bom, e a nova IAT foi produzida num processo de persistência, por isso que ela está também com uma etiqueta própria, porque é uma característica nova para a IAT, que é a persistência. Tá? A persistência para mudança, né, Sandra? Exatamente, você não perder o foco, né? E você saber Do que que você você está quer sendo fazer. chamado. E não só isso, acredita na tua intuição, quer dizer, a persistência vinculada à sua intuição, tá? Isso que é importante, tá? E aí, Ela estava iatezendo ainda. agora chega, é a hora que, de repente, Imagina. na lua nova, naquela conjunção maluca em Aquário, de repente abre o campo do lírio. Mas assim, é como se todo aquele tempo que eu tivesse lá, elas tivessem invisíveis de propósito, tá? De repente, elas vieram à tona. E eu lembrei do chamado, quer dizer, foi uma coisa, mas assim, eu produzi ela em duas etapas. Primeiro foi nessa lua nova com essa conjunção. E a hora que eu Uhum. tomei ela e que eu fui conversar com ela, elas olharam para mim e falaram: Ué, você já é parte nossa, você não percebeu? Agora você é uma de nós. Uau! Mas foi de uma forma, no sentido de você de repente pertencer à tua família. Você acha, gente, eu achei minha família, né? Então ela vem trazer toda essa questão do acolhimento e do pertencimento. Quanta gente sente essa falta da sua família, né, de origem, e ela Sim, vem trazer sim. esse Falta. sentimento, né? E a coisa mais Quanto que a gente incrível, tem gente que busca isso loucamente, pertencer a alguma coisa, pertencer a alguém, pertencer a algum lugar, a um grupo, e fica nessa coisa. E de repente ela fala: Olha, tô aqui, gente. É isso aí. Ó, Rodrigo, a energia de aquário e peixe juntos. É isso aí. totalmente, totalmente. Totalmente. E aí foi muito louco, né? Eu até postei uns vídeos no Insta batia o vento e de repente elas estavam assim, Ela tá. oi, né? E Uhul! aí Pegou! E aí eu fui pesquisar, gente, olha que coisa interessante. O lírio do brejo é originário do Himalaia. Não sei como é que ele veio parar aqui, tá? Ele é originário do Himalaia, tá? E se deu muito bem, né, em terras brasílias, né? Sim, sim. O lírio do brejo é um lírio de família, tá? E vem trabalha Hum, ela fica em família, ela tem força, ela trabalha do primeiro ao sétimo chakra, ela é uma punk, tá? Da ponta do cabelo dela até a raiz. A raiz você pode fazer amido, as folhas você pode refogar e fazer salada. E a flor, gente, aquele perfume, aquela flor é o próprio sétimo chakra se abrindo. Ela trabalha a inteireza, a força guerreira da luz. Ela é a espada da da luz. luz. Então, ela vem coroar esse ciclo todo, tá? Dessas urgências planetárias, dessas antioxidantes emocionais, para tirar o ranço, gente. A gente está Tirar o ranço. rançoso, a gente está com medo, a gente está oxidado, a gente está Frustrado. envelhecendo antes do tempo, a gente está Exato. cansado, a gente está pesado, tá? Como sociedade. Então, essas antioxidantes, elas vêm dar uma faxinada geral para que a pulsar possa vir trazer os novos receptores, tá? Então, Sam, deixa eu te falar uma outra coisa. fala. A Kátia perguntou há um tempo atrás a diferença entre a acolher do Kit Pets e a Lira.
Aí você respondeu, você nem tinha ouvido a pergunta dela, você falou assim, que a lira é a espada guerreira da luz. Acho que respondeu. Né, Cássia? É, Diga isso, eu acho que respondeu. Que o acolher é uma coisa, mas a lira, ela tem a coisa do pertencimento, mas sendo a espada da luz. e ela é assim, aquele, sabe aquele feminino magnético, apimentado? A lira, ela Adorei. não é nhenhenhenhé. E acolher é literalmente, gente, acolher O é botar acolher. no colo. Não, ela não põe no colo. Ela te põe para guerrear junto com É, ela. Ela te põe em pé. é. Você Então, assim, ela pertence, não te mas vem põe no trabalhar, colo. filha. Tá? E ela assim, ela não é assim, ai, vem aqui no meu colinho. Não, 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 não. Ela é assim, vem aqui ficar com a gente. Somos guerreiras da luz. Gente, ela é maravilhosa. Eu tô tomando ela direto e reto aqui, ó, sabe? Tô aqui com o meu frasquinho. São todas elas aqui. A minha tá encomendada. Tá chegando. E eu quero, eu quero dar uma fechada nessa gestalt em relação à questão da neurociência, do que eu tenho estudado. Então, assim, para vocês prestarem atenção, primeiro que não adianta ficar falando que vai mudar, porque não vai mudar. Tem que, na realidade, excitar toda a fisiologia do comportamento para fazer uma coisa nova, porque senão vai ficar naquele nheco-nheco, certo? O cérebro Uhum. não gosta de mudar, ele gosta de ser excitado, ele gosta de coisas novas. Então, tira a atenção da onde você tem que Sim. mudar e apresenta o novo de outra forma. Muda a forma como você está apresentando o prato para comer, entendeu? Apresentando o novo Mas para o cérebro. Aham. mas tem uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é em relação o É o microbioma do intestino. microbioma. Tá? Então, assim, o que que acontece? E assim, eu lembro que há 30 anos atrás, o Hélio Povo, que já morreu, um médico no Rio de Janeiro, ele falava muito do segundo cérebro, né? Gente, o intestino não é o segundo cérebro, ele é o primeiro. Então, quando a gente fala em fisiologia do comportamento, a gente tem que levar em consideração a qualidade do primeiro cérebro, que é determinante para que o encéfalo e todo o nosso processo endócrino funcione direito. Eu sei que a gente está Prestem chegando no atenção. fim, na verdade, assim, é um assunto enorme, mas o que eu quero dizer? O que eu quero trazer? Né? De trazer os antioxidantes emocionais, que são todas essas essências novas, tá? Cuidem da Uhum. microbiota. Junta floral com, com probióticos. Façam seus probióticos. Fazer probiótico é muito fácil. É você pegar rabanete, tá? Colocar em água com sal num vidro e deixar 40 dias e todo dia pegar um pouquinho dele. Você pode colocar repolho, você pode colocar cenoura. Vocês podem fazer com vários Os seus legumes, probióticos. tá? É muito fácil. Ou se quiser comprar probiótico, toma junto, toma floral com probiótico, tá? É muito importante, né? Quando for fazer O shot, import... quando for fazer, eu vou fazer uma live no mês de abril, tá? Só de shots e florais, tá? Isso eu vou deixar mais para frente. É um tema para frente. Eu quero dar uma Para série de frente. receitas de shots, mas shots e florais, porque vai Perfeito. direto no primeiro cérebro. Né? Acordou de manhã, pega teu limãozinho, pinga floral junto, ele vai direto no ponto. E aí o que acontece? Acorda todo
toda aquela energia que a gente está trazendo do novo vai direto para o primeiro cérebro, e aí, obviamente, que vai Do para o primeiro segundo. cérebro. Então, é muito importante, quanto mais eu estou como uma humilde Estudando. estudante, e assim, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, mas estudando a especialização de neurociência, eu cada vez mais eu afirmo, vamos trabalhar probióticos junto com florais. Vamos trabalhar todos esses antioxidantes emocionais que a gente está trazendo, que a natureza está fornecendo Ofereceu gentilmente. nesse momento tão caótico. Vamos acrescentar bióticos com esses florais, tá? Porque vai direto no ponto. Sandra, Não tem. incrível. É. Não, não tem. Eu tô encantada porque eu sempre, você sabe que eu sempre fui super partidária da gente colocar os florais na alimentação, né? E aí os shots e os probióticos são um a mais. E você falando disso, você viu quem que entrou na live? Na hora que estava falando dos Renato probióticos, Calef! não, tem mais sincronicidade que isso, é impossível. Eu falei, não, eu não tô Não acreditando tem. que ele entrou bem nessa hora, né? Parecia que eu estava falando para ele, né? Muito louco, né? Rezinho, você está aqui também, amor. Exatamente. Então, toda essa questão do alimento, do pré-biótico, do probiótico, a gente está terminando a live, né? Mas, Sim. mas a gente vai um pouquinho mais para frente. Tem vários assuntos que vão entrar agora. Semana que vem é a Elô com a Marianita, depois é a Denise com o Rodrigo, né? Antes da Páscoa. Acho que é Mas isso aí. logo A gente sai da live. então é isso, minha Só gente. vamos dar uma recapitulada. Vamos só recapitular quais são as novas na sequência que elas foram produzidas e no campo que elas ficaram. Pulsar, Pulsar, que trabalha novos receptores. novos receptores. Suave, Suave. que tira a ansiedade. Aí a gente tem Aurora. que vem trabalhar o bliss, né? Então, ela tira totalmente a tensão desse tempo atmosférico pesado. Aí a gente tem gratidão. Gratidão, que é soltar tudo aquilo que tem que... É soltar e ir com fé eu vou nessa vida, né? Aí a gente tem o New Eu tô quase Jumping, chamando ela de Let It Go. Let It Go. Chamando gratidão de Let It Go. Let it go total. Aí vem New Jumping, que é o Let It Be. New Jumping. Aí vem a New IAT, que é a persistência na intuição, gente. Siga. Voltou. Você tinha dado uma sumida, mas você voltou. Agora voltou. Então, aí vem Lira, né? Aí vem Lira para coroar na luz e no pertencimento. Exato, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, Sam, mais uma vez por essa aula maravilhosa e por essa rememoração dessas essências tão especiais, para um ano muito especial.